E aí você me fala, né, mas é tanta coisa assim? É. À medida que você vai avançando, à medida que você vai crescendo, você vai mudando de nível. Vou te dar um exemplo. Eu era um cara que não tinha coragem de gastar R$ 100 no jantar de casamento com a minha esposa, tanto que eu era um cara escasso. Escasso, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que é assim. E aí eu tinha vários bloqueios, e aí esse de escassez era um que me travava. E eu falava assim, cara, eu não aceito mais. Eu não aceito viver isso. Comecei a fazer diferente. E aí, quando eu comecei a fazer diferente, eu falei assim, agora eu fui lá e gastei R$ 1.000 no jantar de casamento. Eu falei, agora eu tô destravado. Agora a escassez não me pega. De repente, eu tô num supermercado, passo debaixo ali daqueles ovos de Páscoa. Eu olho para cima, passo assim, eu falo assim, amigo, tá cedo demais para Páscoa. Vou ter que esperar a Páscoa passar para comprar o ovo. Alguém já viu isso? Eu sei que você também espera. Ou esperava. Eu passei e vi aquilo, eu falei assim, cara, não faz sentido isso. Por quê? Porque era uma crença minha antes. Antes eu comprava o ovo de Páscoa quando ele passava a Páscoa e se fosse quebrado era mais barato. E ali eu me vi numa situação onde eu podia comprar todos aqueles ovos de Páscoa e eu não podia comprar um porque eu tinha uma crença lá atrás. O que eu fiz? Eu fiz diferente. Eu até gravei um vídeo nos meus stories e coloquei no feed uma galera falando assim, acabei de ser destravado, tô indo lá comprar ovo agora. Por quê? Porque é uma crença. Você não vai ficar mais pobre se você fizer isso. Isso não vai mudar em nada, mas você tem uma crença que te limita. E aí eu entendendo aquilo, eu falei assim, tudo que me travar, tudo que eu não estou governando, é o dinheiro que está governando, eu vou mudar. E aí nisso eu fiz. Em todas as coisas, em várias coisas, eu ia destravando, fazendo coisas novas, fazendo diferente daquilo que eu sempre fiz. Aí eu falei, agora essa escassez não me pega mais, estou livre disso. O que acontece? Eu entendi que são níveis que você tem que vencer. E eu falei assim, um nível eu venci, agora vamos para um próximo nível. Aí eu venço, aí vai para um próximo nível. E aí eu virei piloto da Mercedes com o Pablo, a gente começou a correr. E eu falei, agora eu não tenho mais escassez não tem dessa, eu que governo o meu dinheiro e pronto. Quando eu estou correndo na Mercedes, ali no carro, e tem alguns momentos que eu não consegui ultrapassar, e eu olhava outros pilotos e eles ultrapassavam ali. E o que eu fiz? Eu falei assim, vou descobrir o que é isso. Por que eu não estou? Será que é alguma técnica, alguma coisa que eu não estou ultrapassando? E eu fui fazendo pergunta. Quando eu fui fazendo pergunta, eu descobri. Eu só ultrapassava quando eu sabia que dava para ultrapassar. Quando tinha algum risco de batida, eu não ultrapassava. Alguém sabe por quê? A maldita da escassez estava lá. Cada batida, se você bate o carro ali, no mínimo, assim, em média, fica uns R$ 50.000. Quem acompanhou a última corrida aí, que eu bati o carro? A última corrida, eu bati o carro, fundi o motor, deu um trem danado. Mas o que é isso? Fui ultrapassar num lugar que eu achava que dava. Aí me faltou experiência. Mas o que é isso? Eu não conseguia ter bons resultados. Do dia que eu entendi que aquilo era uma escassez, porque se eu estava ali para correr, vai ter momentos que eu vou ter que entrar na disputa, não tem como. Não vou ser irresponsável e fazer doideira. Mas tem momentos que dava para fazer e eu não fazia, com aquele medo do atrito da batida. E aí eu descobri, lá no fundo, essa escassez. Eu falei, peraí, amigo, deixa eu acabar com isso. Então são níveis. À medida que você vai caminhando, à medida que você vai todos os dias avançando, aprendendo algo novo, ensinando a outras pessoas, você vai crescendo. Só que nesse crescimento você vai descobrir coisas que você vai ter que fazer e que você vai ter que avançar. Vou te dar outro exemplo. Eu vim para Alphaville morar num apartamento. E aí eu morava num apartamento, pagava em média R$ 3.200 de aluguel. E aí no momento a gente foi fazendo, foi crescendo, foi avançando. E aí eu senti, em um tempo, eu já tinha mais ou menos um ano que estava aqui em Alphaville, eu senti que era tempo de eu ir para uma casa.
E aí sentia no meu coração muito forte, sabe? Mas a cabeça de investidor não deixava. E aí quando eu entendi esse processo, que eu fui para casa, eu fiquei pensando, é uma frequência maior, é um nível que eu preciso subir. E aí quando eu fui, eu fiquei imaginando aquilo, falando assim, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu fui. Aí no primeiro dia que eu tô dormindo na casa, eu tô deitado na cama com a Jéssica, a gente tinha agradecido. Aí ela vira para mim e falou, amor, será que a gente não fez doideira, não? Aí eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, falei, rapaz, será que não é doideira mesmo? Por quê? Se eu vou para um apartamento melhor, vamos supor que eu pago 5, eu tenho 15 mil todo mês para me fazer, investir em alguma coisa, eu posso comprar alguma coisa no final do ano e multiplicar esse dinheiro. Aí na hora que eu falei isso, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, se você morasse num apartamento de 5, você ia querer produzir os 5 todos os meses para pagar. Mas como você está morando numa casa de 20, você vai ter que produzir os 20 todos os meses. E o fato de você produzir os 20 vai te fazer acessar negócio que o de 5 você não acessa. Aquela foi doida, assim, ó, foi uma... E sabe o que aconteceu? Eu acessei aquela frequência. E como eu acessei aquela frequência, até hoje eu nunca paguei um aluguel. A casa se pagou. Na semana que eu aluguei, veio um amigo da plataforma e falou, cara, eu preciso fazer uma imersão. E eu tinha alugado uma casa num condomínio. E essa casa o cara cancelou comigo, eu tô atrás de uma. Eu falei, eu aluguei uma casa, amigo. E ele falou assim, quanto que é o aluguel dela que você me faz? Eu falei, quanto que você ia pagar? Ele, 10 mil o dia. Eu falei, então eu alugo para você por esse valor. Ele falou, então eu quero 2. Eu falei, então tá bom, primeiro mês já pagou. O que é isso? É frequência, é acesso. Então, uma coisa vocês têm que pensar, todos os dias, aprenda algo novo, ensina alguém, muda a ambiência, entra na frequência para você viver coisas sobrenaturais todos os dias. Fechou? Tamo junto, gente.